Boa noite. Boa noite, todo mundo entrando. Kelly, Andressa, boa noite. Boa noite, André. Vamos lá, mais uma noite com live. Hoje e amanhã. Já vou passar a agenda atualizada do mês, com as lives. Temos várias lives ainda nesse mês. Vamos aguardar o professor Alberto entrar, para então dar início ao tema de hoje, um tema importante, uma lei recente, causando muita polêmica, que é a nova lei de abuso de autoridade. Muitas divergências na doutrina, ainda vamos aguardar o posicionamento da jurisprudência. Vai ser uma conversa legal hoje à noite. Um pouquinho ele já chega. Deixa eu então passar aqui para o pessoal que já entrou. Boa noite. Quase voltando, né, Kellen? Quase voltando aí ao segundo semestre. Ficar afastado agora por um tempo. Trabalhando essa hora só em casa agora. Bastante trabalho. A meninada que vai chegar aí. Vamos aguardar a entrada do professor Alberto, acho que dá um pouco e está chegando. Boa noite, professor Leone, que entrou agora aí, que vai fazer a live comigo no dia 22. Vai ser um prazer também compartilhar uma live com o professor. Boa noite, Francine. Pessoal aí do Unidep em peso. Boa noite, Douglas. Vamos que vamos. Vamos aguardar o professor Alberto entrar, para que a gente possa dar início, então, à live de hoje. Enquanto o professor Alberto não entra, pessoal, deixa eu só passar para vocês, então, aí, a agenda do restante do mês, agora aqui das lives. Então, amanhã, boa noite, Francine. Amanhã, então, nós temos uma live com o professor Marcelo Lebre, onde a gente vai fazer algumas considerações sobre o pacote anticrime, em especial as alterações na parte processual. No dia 20, o professor Fauzi, nós vamos conversar sobre o juiz de garantias. Dia 21, a live que eu confirmei hoje. Boa noite, Claire. Entrou também o pessoal de Caxias também, agora entrando na live. Então, dia 21, eu acertei hoje à tarde com ele a live. Vamos falar sobre aspectos controvertidos do crime de roubo. Vamos falar das recentes alterações e também alguns pontos, alguns tópicos importantes que nós temos de divergência tanto na doutrina como na jurisprudência. No dia 22, então, o professor Leone, que entrou agora ali, vamos falar sobre também controvérsias sobre a aplicação do princípio da insignificância. E no dia 28, com a professora Cláudia Serpa, vamos falar sobre a lei dos crimes hediondos, em especial as alterações operadas pelo pacote anticrime. Vai ser bem legal, ainda quero ver se eu consigo ainda organizar mais algumas lives para compartilhar, então, esses conhecimentos com vocês aí, de alguma forma contribuir com esse tempo de quarentena. Opa, chegou o professor, vamos aceitar ele aqui e aí vamos dar início. Entrando, vamos ver. Opa, entrou. Fala, professor. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. E você está me ouvindo bem também? Perfeito, perfeito. Maravilha, então. Então, professor Alberto, gostaria de início, então, de agradecer muito por você ter aceitado esse convite, desse projeto que eu criei, aproximadamente aí deu um mês e pouquinho, nesse momento difícil, nós estamos passando de pandemia, todo mundo aí de quarentena, especial no período da noite. Então, de alguma forma, eu imaginei de criar esse projeto para que eu pudesse, então, convidar outros professores, colegas, para que a gente pudesse, cada noite, discutir um tema importante do direito e, de alguma forma, poder, então, levar conhecimento e democratizar esse momento difícil. Então, agradeço de coração aceitar, foi uma conversa bem rápida
e você já aceitou o convite de participar desse meu projeto. Então, assim, deixo aberto de início para o professor se apresentar para algum seguidor meu, aluno que ainda não, eventualmente não conheça o professor. Quiser também já aproveitar, já fazer, o professor está dando aula em vários cursinhos aí, já quiser fazer alguma propaganda de algum curso que já esteja aí aberto, pode aproveitar então o momento agora. Inicialmente, eu queria também retribuir esse agradecimento. Na verdade, eu já lhe acompanho, né? Eu sempre sigo as suas... eu acho que você sempre posta muita coisa nova e eu, como sou professor de legislação, a gente precisa disso, né? A gente vive... Na verdade, a legislação, ela é extremamente dinâmica, sempre tem mudanças. Então, eu agradeço muito mesmo o convite. Eu sei que você tem conversado com diversas sumidades aí, então eu me senti extremamente honrado com o convite, de verdade. E é uma satisfação, professor. Lhe agradeço muito. O que eu puder contribuir, estou aqui para poder também, com toda a humildade do mundo, estou aqui para poder contribuir. Eu sou servidor público federal, para os colegas que estão entrando. Eu sou servidor público federal, sou lotado no Sistema Penitenciário Federal, né, do Ministério da Justiça. Já tive algumas aprovações em concurso, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil da Bahia e recentemente agora na Polícia Federal, que o curso de formação está para começar. E sempre eu tenho o meu jeito de estudar, né? E na verdade, a partir do momento que eu criei o meu jeito de estudar, muitos alunos foram me pedindo e cheguei aqui em Porto Velho. Tive a satisfação imensa de ser convidado a ser professor pelo professor Nakano, que o senhor conhece, né? Ele me convidou para ser professor e eu comecei. E hoje, graças a Deus, sou muito feliz. É uma coisa que eu não quero parar e eu tenho uma gratidão absurda a ele, né? Que foi o que realmente me trouxe para esse mundo. Então, eu consegui, com isso, distribuir, socializar todo o meu know-how que eu criei como aluno. Então, na verdade, meu objetivo com os alunos é fazer com que ele acerte questão, né? Eu jamais eu quero falar de direito penal, legislação penal para estudantes de direito, porque eu acho que o aprofundamento tem que ser muito maior e não só certo e errado. O profissional do direito ele tem que ter uma abrangência extremamente maior do que uma questão da CESP, né? Então, é o que eu sempre digo, minha função é fazer o aluno acertar a questão, ponto. E é isso que eu me baseio, é isso que eu gosto. Sou professor do Agora Eu Passo, do Alphacom, e eu tenho um site pessoal também. Então, é um prazer, eu estou aqui para a gente discorrer sobre o assunto. Vou aprender muito com o senhor, com certeza. E estamos aí. Como é que o senhor quer começar? Eu estou à disposição. Que legal, professor. Então, de início, só gostaria de falar para o pessoal que está acompanhando nós, que é mais ou menos a tônica do que eu já falei com os outros professores, na verdade, eles que falaram, que a tendência e isso não vai mudar, que essas recentes alterações, pelo menos de início, em grande medida, em especial na primeira fase, serão cobradas letra da lei. É o que eu acredito também, acho que o professor depois até pode dar a sua opinião, acredito que não vai fugir muito disso. Mas o que eu imaginei para hoje claro, nós também tratar desses pontos, mas quem sabe tratar de algumas divergências e algum aprofundamento em relação à lei, porque infelizmente a gente sabe, né, que essa lei ela surgiu com muitas críticas e depois disso ela gerou muita divergência, em especial na doutrina. A gente não tem muita manifestação da jurisprudência em relação a ela, é uma lei recente, mas a doutrina que já se debruçou sobre ela tem muita divergência. Então, talvez a gente discutir alguns pontos, e aí então eu vou, de alguma maneira eu falo, né, o projeto, na realidade, o objetivo aqui é ouvir o convidado. Eu, basicamente, vou ficar aqui fazendo algumas provocações, tentando inserir alguns questionamentos, e aí então a gente vai seguindo a live. Então, a lei de abuso de autoridade, para quem não conhece, fazendo uma rápida introdução, é a Lei 13.869 de 2019. Ela foi sancionada no dia 5 de setembro de 2019 e ela revogou de forma expressa e de forma total a antiga Lei de Abuso de Autoridade, que era a Lei 4898 de 65, uma lei que já estava, por demais, ultrapassada, e, em especial, em relação aos seus tipos penais, ela recebia muitas críticas, tendo em vista a forma como ela tratou o abuso de autoridade, que a gente sabe, né, que
É importante que exista uma lei de abuso de autoridade, é importante porque a tendência é que a pessoa que tem o poder, ela tende a abusar, a gente sabe disso. Então, é importante, e já gosto já de início falar isso, que ninguém está discutindo aqui a necessidade ou não de ter uma lei de abuso de autoridade. Mas Sim, alguns pontos a discutir é se era ou não necessário e se foi feita uma alteração de forma correta. Ela não alterou, não revogou somente a lei antiga de abuso de autoridade, mas ela também fez alterações na lei de prisão temporária, na lei de interceptação telefônica, no Estatuto da Criança e Adolescente, no próprio Código Penal e no Estatuto da OAB. Uma das principais críticas que nós tínhamos na lei antiga é que todos os crimes eram considerados de infração de menor potencial ofensivo. Sim. Essa nova lei, de alguma forma, ela corrigiu, né, professor? Mas não de toda forma. Isso. Pode. Na verdade, como é que eu costumo passar para os alunos isso? Quando a gente estuda a lei de abuso de autoridade, eu sempre trago primeiro a parte introdutória, né, falando sempre do sujeito ativo, porque não é todo mundo que quer conhecer, que é estudante de direito, né? Então eu tenho que falar do castigo particular, das elementares, né? Por que um particular ele pode também responder por abuso de autoridade. Então, isso eu estou falando da parte introdutória e parte inicial. Mas falando, sim, comparando com a lei anterior, a gente tem que entender também que, primeiro, ele trouxe especificamente a vedação do crime de hermenêutica, né? Que é extremamente importante também, que foi uma crítica muito feita antes do próprio projeto. Já foi a crítica por vou criminalizar a sua interpretação. Aí o legislador chegou e tentou corrigir isso já com aquele parágrafozinho ali. Em relação ao que o senhor falou aí dos crimes, realmente eram todos de menor potencial ofensivo. E agora eu divido muito, né? Eu chamo de crimes do grupo 1 e crimes do grupo 2. O crimes do grupo 1, aí eu separo todos aqueles que têm de detenção de 6 meses a 2 anos, né? Que é de menor potencial ofensivo e multa. Aí sim, o grupo 2, que justamente os crimes que têm uma potencialidade, que têm uma relevância muito maior e que não são de menor potencial ofensivo. Eu costumo sempre fazer um paralelo da lei anterior e da lei nova, né? A lei anterior, ela não tinha o dolo específico que hoje ele é tão fundamental. Então, não é basicamente qualquer conduta que você tenha lá no artigo que vai ser abuso de autoridade. Você tem que ter o dolo específico. Então, isso aí realmente, apesar de ter tornado mais claro, talvez seja até de difícil você tentar mensurar num caso concreto isso. Até você como delegado, o senhor vai ter essa, né? Porque tem que ser para prejudicar alguém, né? Não basta você fazer a conduta, você tem que ter um dolo específico para isso, né? Então, prejudicar alguém, até mesmo por satisfação pessoal, enfim. Então, ficou de uma forma muito diferente. Não só tem os crimes de atentado que nós tínhamos na lei antiga, né, que no artigo 3º, atentar contra direitos e garantias, né, do artigo 5º, aí vai inviolabilidade do domicílio, enfim. Então, agora, o aluno se ele conseguir fazer um paralelo da lei nova com a lei antiga, ele vai conseguir até mesmo, garanto a você, já imaginar questões de prova. Porque muitas coisas que eram infrações administrativas antes, viraram agora efeitos extrapenais, né? Então, o que eu posso sugerir para os alunos que estão já estudando é o seguinte: estão para fazer prova, façam um paralelo do que era antes e do que virou agora. Principalmente, eu sempre boto isso no nosso material. Antigamente a pena era até 3 anos. Agora mudou isso aqui. A prestação de serviço à comunidade era uma sanção administrativa. A suspensão do cargo era uma sanção administrativa. Agora não é mais. Agora é uma pena restritiva de direitos. Enfim, então você fazer esse paralelo, ele realmente é bom, é muito importante. Mas não podemos esquecer disso. Em relação aos crimes, não podemos esquecer do dolo específico. Existem crimes que já têm o seu próprio dolo específico no tipo, né? Já tem o seu próprio dolo específico no tipo. Mas, em regra, os outros, a gente tem que ter essa ciência. Mesmo que não tenha descrito no próprio tipo penal do artigo, a gente tem que saber que tem que ser a conduta para prejudicar outrem,
por satisfação pessoal, por mero capricho, enfim. Eu acho que ficou mais difícil para o delegado e ficou mais fácil para o estudante, né, que sabe que tem que acertar a questão. É basicamente isso. Eu sei que tem muito mais coisa, né, das prisões, da OAB, que, enfim. Mas é bom que o professor já introduziu essa parte do elemento subjetivo, porque, em grande medida, e aquela parte introdutória que eu estava fazendo, das críticas que a lei de abuso de autoridade recebeu, em especial, vindos de juízes ou membros da magistratura, incluindo os desembargadores também, ministros, também do Ministério Público, da polícia, em regra geral, ela já estava bastante inserida já na antiga lei, então, basicamente, não, claro, vários novos tipos penais, mas basicamente ela já era muito afetada pela antiga lei. Mas, em especial, teve muita reclamação da parte da magistratura e do Ministério Público. Mas a gente consegue resolver isso quando nós percebemos que nós temos um elemento subjetivo do tipo, um dolo específico. Então, não basta aquela conduta narrada no tipo penal. Vai ter que ficar demonstrado, e a gente sabe como é difícil, na prática, demonstrar esse dolo específico. Então, não basta que tenha aquela conduta, a consciência e vontade de praticar aquela conduta. O delegado, na sua investigação, e posteriormente o promotor de justiça, ao denunciar, vai ter que comprovar esse dolo específico para que sim a gente possa ser responsabilizado, né, professor? É isso aí. Então quando eu digo, vai ser muito mais difícil. A gente consegue resolver esse problema, né? Vai ser mais difícil para o delegado e realmente para o concurseiro. Eu acho que se eles tiver a perícia, a perspicácia de estudar, já imaginando a questão de prova, para ele vai ser até mais fácil, né? Tem outras diferenças também que a gente tem da lei antiga, é basicamente a questão da pena privativa de liberdade, como a gente já havia dito, que ela virou agora também substitutiva da pena privativa de liberdade em algumas possibilidades, né? Como nós vimos, que também nós temos... Lembra que quando eu até fiz um roteirozinho para eu não me perder, porque é tanta lei, eu falei, não, eu tenho um roteirinho legal aqui que eu vou passar, mas nós vamos falando que o que eu quero trazer, basicamente, que eu acho interessante da mudança, quando a gente fala dos efeitos da condenação. Porque quando um cidadão, né, um indivíduo, ele é condenado, ele vai ter sim a pena dele lá, do seu preceito secundário, que ele vai ter, e também temos os efeitos da condenação. Os efeitos da condenação, nós temos a reparação do dano, nós temos também a inabilitação para outro cargo, função, e a própria perda do cargo, que já sabemos que ela não é automática, né? O que eu acho que deve ficar claro é a mudança nova, da mudança que trouxe o seguinte: a inabilitação era, como eu havia dito, e a suspensão do cargo eram consequências administrativas e agora viraram, sim, efeitos da condenação. Quando ele diz que a perda do cargo não é automática e a inabilitação para outro cargo também não é automática, segundo a maioria da doutrina, ele subentende que o primeiro requisito, na verdade, o primeiro inciso, né, que ele fala que é a obrigação de reparar o dano, esse sim passou então a ser automático, né? Então, dentre o preceito secundário que você vai cumprir, você tem a obrigação de reparar o dano como um fator obrigatório, automático a fazer. Aí os outros não. Os outros não, que é justamente a inabilitação para o cargo e a perda do cargo, que tem outros requisitos. Por exemplo, a reincidência, né? Você tem que ser reincidente em crimes de abuso de autoridade, o que não tínhamos isso na lei anterior. E na lei anterior também a gente tinha aquela questão específica do policial, né? Que tinha abuso de autoridade específico do policial, que ele não poderia exercer atividade policial no município da culpa pelo prazo de 1 a 5. Você vê que isso não existe mais. Ele apenas trouxe esse 1 a 5 e jogou para o efeito da condenação na inabilitação de forma genérica, não só para o policial, mas para qualquer servidor, né, no caso, em regra, que seja reincidente neste crime. Então, realmente, é bem interessante. Se você fizer um paralelo, eu acho que é muito mais fácil para o estudante. Para o estudante, eu acho muito mais fácil se ele estudar, tendo uma e outra, vai facilitar a situação dele, com certeza. Que maravilha, professor. Tá bem legal. Vamos trocando figurinha, assim, que tá mais legal do que seguir um roteiro. É importante lembrar para quem está entrando e já está acompanhando, o artigo 1º, né, professor, que o artigo 1º,
da lei, ele vai dizer que esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, e aí que vem uma parte que é importante, que eu acho que talvez venha alguma pegadinha de prova, assim, no exercício, que pratica conduta no exercício das suas funções, ou a pretexto de exercê-las, né, professor? Então, é importante que saiba que não necessariamente o agente policial civil, no meu caso, eu posso praticar mesmo que não esteja no exercício da minha função, mas desde que ele seja a pretexto de exercê-la. Por exemplo, até para ficar mais gritante, mais fácil para os alunos perceberem, um policial militar. Ele pode estar no seu dia de folga, sem farda, mas se ele praticar alguma daquelas condutas a pretexto de exercer, utilizando da sua função, mesmo que não esteja naquele momento, ele vai responder pelo crime. Né, professor? Alguns doutrinadoras, eles até dão um exemplo da carteirada, né? Você dá uma carteirada. Então, aqui, por incrível que pareça, vou até a critério de curiosidade, em Porto Velho, onde nós estamos, onde tem muito servidor público, né? Tem muita polícia aqui. Alguns bares, eles têm, é proibido carteirada e tipifica, porque normalmente as pessoas costumam fazer muito isso aqui, né? Enfim, então é isso. É o servidor ou não, né? A pretexto de exercê-las, como o senhor muito bem falou. Aí a gente pode trazer já para o aluno que está assistindo. É servidor, mas é no sentido amplo, né? Não necessariamente ele precisa ser servidor público, ele precisa receber salário, ele precisa tá na ativa. Pode ser, por exemplo, o agente honorífico, que muita gente estuda já no direito administrativo, um mesário, né? Entra aquelas ressalvas. Pô, e se ele tiver de férias? E o aposentado? Então, a gente pode trazer o seguinte: se ele está de férias, ele não pode responder pela primeira partezinha que você disse, mas ele pode ser a pretexto de exercê-la, né? Agora, já o aposentado, porque a autoridade é vinculada ao cargo. Se ele está aposentado, ele já não tem mais a autoridade para abusar dela, né? Então, em regra, adota-se que a maioria do doutrinador, que o servidor aposentado, exonerado, demitido, ele não pode responder por abuso de autoridade justamente porque ele não tem autoridade para abusar, né? Então, entrando na seara do sujeito ativo, a gente tem que, em regra, realmente é o funcionário público em sentido amplo, que não precisa ser estável, não precisa ser concursado, não precisa receber salário, enfim, tem que ser realmente o funcionário público, aquele em sentido amplo, pode ser o mesário, como nós dissemos, membros do Poder Legislativo, né, juízes, promotores, vereadores, deputados, enfim. E a figura do particular, né? A figura do particular, é importante que todo mundo saiba que o particular ele pode responder por abuso de autoridade, na medida que ser funcionário público é um elementar do tipo, né? E as circunstâncias elementares, elas se comunicam. Então, se não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares. Então, funcionário público é um elementar. Então, vai se comunicar aos que estão em concurso, né? Então, é por isso, sim, que, na verdade, as pessoas que estão começando a estudar, decora, né? Decora. Não, funcionário público pode ir em concurso, mas não sabe por quê. Nós não sabemos por quê, mas tem que saber para facilitar o entendimento. Então, se um servidor ele está respondendo por um peculato e ele tem uma ajuda de um particular que sabe dessa condição dele, né? Estou falando um exemplo na questão de crime funcional já, né? Então, ele também pode responder por esse mesmo crime funcional. Enfim, então, a ciência das elementares, o que é um elementar, né, para os alunos? Elementar é tudo aquilo que, se você retirar do tipo, né, do preceito primário, ou passa a ser outro crime, ou deixa de ser crime, né? Então, se tiver um elementar, realmente, se a circunstância de caráter pessoal for um elementar, vai se comunicar. Então, é o que a gente diz. Um funcionário público, usando o crime do peculato, é mais fácil de a gente exemplificar para os alunos, né? Então, eu digo, um funcionário público que subtrai algo que ele tenha posse em razão do seu cargo, enfim. Se você retira desse texto que eu falei a palavra funcionário público, né, não vai ser mais peculato. Então, é o elementar. Então, se é um elementar, vai se comunicar caso o particular esteja também realizando comigo essa conduta. Então, tem como um aluno ir entendendo isso de uma forma mais fácil, sem só decorar. Eu também gosto muito de ir nessa seara, assim, e graças a Deus tem dado certo. Então, podemos seguir?
Por isso, importante é, dentro desse ponto aqui, quase para terminar, achei muito interessante. Tenho certeza, o professor já antecipou uma pergunta que eu ia fazer. Tenho certeza que esse ponto vai ser cobrado em concurso, até por uma forma de pegadinha para aquele aluno candidato menos atento, se o particular pode responder por abuso. Essa questão, com certeza, ela vem. Mas aí, só para aprofundar um pouquinho mais e para que os alunos tomem cuidado, tratar, eu tenho certeza que eles gostam muito de questões onde eles misturam conceitos de diversas leis, é cuidar com a competência hoje para processar e julgar um policial militar que pratica abuso de autoridade no exercício da função. Porque nós tivemos uma alteração até a Lei 13.491 de 2017, a competência era da justiça comum estadual. Mas tinha súmula. E essa é a minha preocupação, né, professor? Porque muita gente acaba estudando, lê a súmula 172 e já pensa assim, olha... Na verdade, houve uma alteração no artigo 9º do Código Penal Militar, porque dizia o seguinte: a redação antiga do Código Penal Militar dizia: é crime militar o que estiver, óbvio que eu estou falando aqui sem a literalidade, né? É crime militar o que estiver no Código Penal Militar, né? Então, houve sim essa mudança, agora justamente do artigo 9º, e a redação nova ficou o seguinte: é crime militar o que estiver no Código Penal Militar e na legislação penal especial, quando, aí diz lá, quando praticado por um militar em serviço, e lá no finalzinho, contra um civil, né? Então, o que eu digo para os alunos é o seguinte: que realmente, antigamente, quem processava e julgava crimes de abuso de autoridade era a justiça comum praticado por militar. Agora não. Se é durante, né, você estando em serviço contra um civil, os crimes vão ser julgados pela justiça militar, ou castrense, vai passar a ser realmente justiça militar por causa dessa modificação do artigo 9º do Código Penal Militar. Realmente eu acho que isso aí, essa questão de competência, é extremamente importante para quem é de prova também. Então, justamente é isso, professor. Como o abuso de autoridade antigo, era de 1965, eles não tinham mais questões para cobrar, né? Não tem como o examinador ele ser tão criativo que ele traga uma questão inédita. Então, quando a gente fala do novo, ele vai tentar pegar justamente no que era do antigo e que mudou. É uma dica que eu falo para os alunos, para eles terem sempre atenção nas principais mudanças, e não coisas que não tinha em nenhuma na outra, mas o que tinha em uma e tinha em outra, mas mudou o entendimento, né? Principalmente isso também da questão da competência. Então, se eu posso trazer uma dica para a galera que já está estudando, é isso: foquem no que tinha e agora continua tendo, mas que mudou a interpretação. Muito bem, o senhor falou aí da competência. Essa parte do militar realmente é importantíssima. Essa alteração do artigo 9º do Código Penal Militar, ele abriu tanto a competência da Justiça Militar, que hoje tem a possibilidade até de a Justiça Militar julgar caso de violência doméstica. Já teve casos, já teve manifestação dos tribunais superiores em relação a esse caso, de 2 policiais militares em serviço, ocorrendo uma violência doméstica. E aí, quem teve a competência para dar a medida protetiva foi a Justiça Militar. Então, impressionante, velho. Tá vendo? Tem um ponto interessante. Tem um ponto interessante que eu gostaria de perguntar para o professor, que o professor já antecipou em relação ao parágrafo 2º do artigo 1º, que veda o crime de hermenêutica. Mas um ponto que eu achei interessante que a doutrina está debatendo isso teria alguma possibilidade, por exemplo, uma interpretação completamente absurda, feita pelo delegado ou feita pelo promotor ou juiz, completamente absurda. Teria possibilidade de responsabilizar essa pessoa por abuso de autoridade, mesmo com a vedação prevista no parágrafo 2º do artigo 1º? Eu acho sim. Na verdade, eu acho que teria, mas a gente tem que entender também que ele tem que ter o dolo específico, né? Ele tem que ter o dolo, ele tem que ter ele tem que ter realizado a conduta, mais o quê? Para satisfazer outra, hein? Por capricho, enfim. Eu não acho que ficou tão vedado, não. Eu acho que resguardou no caso, um exemplo, o juiz que trabalhou certo, mas que realmente tem a divergência da interpretação da lei. Mas, para o juiz que realmente
trabalhou de uma forma que abusou de sua autoridade, eu acho que tem como, a partir do momento que se conseguir provar que ele usou baseado nos dólares específicos, né? No especial fim de agir dessa conduta abusiva dele. Eu achei realmente interessante isso aí, porque, inclusive, como o senhor muito bem disse, também eu acredito muito nisso aí, em questão de prova. Acredito bastante nesse crime, na vedação do crime de hermenêutica para a questão de prova. Muito, muito mesmo. Eu fiz essa pergunta porque eu achei interessante que isso foi citado pelo Eduardo Fontes, o Henrique Hoffman, tem um livro. Eles entendem que um exemplo de que poderia ser responsabilizado, mesmo com a vedação ao crime de hermenêutica, seria uma interpretação absurda. E eles dão como exemplo uma decisão contra uma súmula vinculante. Nós temos uma súmula vinculante que vincula não só o Poder Judiciário como a própria administração pública. Se existir alguma decisão contrariando uma súmula vinculante, claro, desde que também, claro, tenha também o elemento subjetivo, seria possível, então, responsabilizar esse agente político. É verdade. Outra pergunta, acho que achei interessante na doutrina, professor, eu gostaria de saber a tua opinião, tendo em vista esse elemento subjetivo do tipo, esse dolo específico, seria possível admitir o dolo eventual nesses crimes de abuso de autoridade? Segundo o professor Renato Brasileiro, né, que é um professor que eu tenho uma admiração muito grande, estudo muito a obra dele, é possível, sim, em alguns crimes, você ter o dolo eventual. Só que há muitos crimes que você não pode, porque ele já traz aquela questão que ele retira o dolo eventual, que sabe, né? Desde que você saiba, quando você realiza uma conduta sabendo que, então você retira, no caso, o dolo eventual. Eu tenho até uma partezinha da obra dele que eu acho muito interessante, eu até trago para os alunos. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês a questão do dolo eventual. Aqui, ó. Ele diz o exemplo seguinte, ó. Quando a gente fala do artigo 19, por exemplo, que ele diz, ó, o artigo 25, que é um crime que ele diz com prévio conhecimento da ilicitude. Então, a partir do momento que ele dá uma conduta e logo depois diz com prévio conhecimento da ilicitude, ele retira a possibilidade do dolo eventual, porque você tem que ter realmente a consciência do que você está fazendo, né? E não simplesmente você deixaria na modalidade, como a gente diz, do dolo acontecer, né? O dolo eventual, né? Que você simplesmente me faltou a palavra agora aqui. Assumindo o risco. Isso, que você assume o risco. Né? Então, tem um ponto importante sobre isso também. A doutrina acabou ficando bem dividida, né, nesse ponto. Realmente, o Renato Brasileiro entende que se eu, com todo respeito, e gosto muito do professor Renato Brasileiro, mas eu acabo não concordando com ele nesse ponto, acabo seguindo ali uma outra corrente, que tem o Rogério Sanches, o próprio Rogério Greco, o Eduardo Fontes, o Henrique Hoffman, que entende que tem em vista a especificidade como muito específico, aquele dolo específico, aquele elemento subjetivo, é difícil compatibilizar aquele dolo tão específico com assumir o risco de produzir o resultado. Então, eu acabo, claro, que a gente sabe que está tudo aberto ainda. É a doutrina ainda ali, dando seus entendimentos, e a gente vai ter que aguardar o que o judiciário vai entender. Olha, mas eu ainda... Eu vou dizer uma coisa ao senhor. Quando a gente fala esse tipo de coisa, o que é que a doutrina diz, é realmente, para o operador, que é o seu caso, isso aí é importantíssimo, né? Porque você... Mas agora, olhando pelo lado do aluno, olhe como isso é difícil, até para a gente, nós dois também, que damos aula para aluno para concurso. A gente vai dizer, e aí? Enquanto a gente não tiver... olha que nível, infelizmente, o nível que nós chegamos. A gente depende de uma questão já existente, de uma banca, para poder dizer como é que a gente vai falar na aula sobre uma... Né? Então, isso eu acho lamentável. Eu acho extremamente lamentável. Vide a prova da PRF último, que foram 12 questões anuladas, né? Que o STJ dizia que arma na bolé do caminhão era porte. Aí veio na PRF dizendo que você precisava de um mandado para poder, de busca e apreensão, para você investigar uma arma. Pô, então a gente que é professor, a gente fica realmente de mãos atadas, né? Tem até aquela brincadeira, vamos ver o que o STCESP vai dizer. Porque, eu vou até abrir um parênteses para lhe perguntar a sua opinião, né? Eu sei que não é da aula, mas é porque realmente estou curioso.
a questão da homofobia e o crime de tortura. Né? Porque o STF agora, a tortura e racismo, segundo ao crime de racismo, vai sim virar racismo. Beleza, ele equiparou as condutas. E no caso da tortura racismo, que é quando você constrange alguém mediante violência, grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental por discriminação racial. Aí vai valer também a homofobia? Isso não seria uma analogia em Alan Pater? Entendeu? Aí a gente que é professor, a gente fica perdido. Sem saber o que é não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, professor? É o que eu defendo, que ali existiu com certeza uma analogia em Alan Pater. Eles não fizeram. Eles, o Supremo, acabou saindo, tentando sair pela tangente, dizendo que não fizeram uma analogia em Alan Pater, mas fizeram uma interpretação extensiva. Mas é óbvio que não foi. Infelizmente, né? Que eu falo assim, o discurso dos ministros, perfeito, concordo com tudo que eles falaram, mas, não, como eu falo meus alunos, não deveria ser ali. Aquele discurso deles ali no Supremo deveria ser lá no Congresso. Aí seria maravilha, mas não para o juiz. O juiz ele tem que trabalhar com o que ele tem na lei e, óbvio, o que prevalece na doutrina. Assim, já tem o princípio da legalidade, direito penal. A gente não pode fazer uma analogia em Alan Pater. Então, infelizmente, hoje a gente tem que trabalhar com esses entendimentos. Tu chega para o aluno e fala, dá um entendimento, mas tem que falar, olha, infelizmente na prova você tem que botar isso lá. É verdade, é verdade. Não tem que bom que você concorda, que bom que eu vi que minha opinião está paralela com a sua, então eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeito. É isso, porque mas eu já vi professores dizendo sim, não, é racismo, tranquilo. Aí eu, meu Deus, aí o aluno me pergunta, professor, eu faço o quê? Aí eu falo, rapaz, para mim, isso é analogia em Alan Pater. Para tal professor, não é. Agora, para a sua banca, eu lhe garanto que se você marcar o que eu estou lhe dizendo, ele ajuda a fazer o recurso. E a banca não aceitar. Enfim, então, é muito difícil, né? A gente ser professor de concurso no Brasil hoje com essas bancas desse tipo. Verdade. Praticamente para terminar aqui, o que eu chamo de uma parte geral da Lei de Abuso de Autoridade, o professor já antecipou basicamente tudo da parte dos efeitos da condenação. Só gostaria de dar uma última dica ali, e o senhor poderia também falar um pouquinho sobre isso, que eu achei bem interessante, que eu acho que vai cair na prova isso, que ali no inciso 1, que ele bota como efeito da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz. E aí que tem um terminho que vai diferenciar do que nós temos lá do Código Penal e do Processo Penal, que é a requerimento do ofendido. E isso não tem. Isso a gente não encontra na parte do Código Penal e do Processo Penal. Então, eu tenho certeza, acho que o professor também deve ter a mesma opinião, que eles vão trabalhar com isso. Talvez retirando essa parte ali para o candidato já está acostumado do que ele encontra lá no Código Penal, vai ler, vai entender que está perfeito a assertiva e vai ficar como certo. O que o professor também entende da mesma forma? É perfeito sua observação. Eu realmente, quando eu vejo sempre alguma coisinha assim, eu sempre falo, olha, marquem isso, né? Porque não existe essa previsão de requerimento do ofendido. O ofendido vai ter que requerer que o cidadão pague, né? Restitua o dano, repare o dano. É meio surreal. Mas, em termos de questão de prova, todas essas coisas que tem por exemplo, vou dar um exemplo. A lei de drogas, quando fala que vai ter admoestação verbal e multa caso o usuário ele não cumpra as medidas, né? Advertência. Só que ele fala alternativamente? Não, ele fala sucessivamente. Já vi várias questões dizendo que o usuário que o juiz vai ter que escolher alternativamente entre a admoestação verbal e multa. Então, são coisas que eu falo, se liga nessas palavras, né? São palavras que a gente tem que marcar específico. Ele vai ter que cumprir preferencialmente em tal lugar e não exclusivamente. Então, há requerimento do ofendido. Isso tem que ser levado muito em consideração, porque justamente ele pode tirar isso aí e muda tudo. Se a lei está dizendo que há requerimento, se ele não coloca isso, não tem como. Né? Não tem como ele marcar aqui. Como na prova do DEPEN de 2015, caiu uma questão que falou literalmente tudo que um delegado de polícia fez da ação controlada. Só que esqueceram de botar que ele não comunicou ao juiz. Né? Aí no final dizia, o delegado realizou uma ação controlada. Aí todo mundo, meu Deus,
foi uma ação controlada, mas foi ilegal, porque ele não comunicou ao juiz. É uma ação controlada ou não é uma ação controlada? Enfim, as pessoas ficam loucas. Falei, velho, ele não comunicou ao juiz, não foi? Então diz que não foi. Porque a ação controlada, para ser válida, ele tem que comunicar. Então marca isso. Enfim, e deu certo. Né? Realmente são palavrinhas que, se o aluno ele tiver já expertise, por isso que eu digo a todos os alunos, você tem que fazer questão. Porque essas coisas aí, essa perspicácia que o senhor teve aí, ó, a requerimento do ofendido, só aprende mesmo quando o aluno começa a fazer questão e começa a se perder nisso. Aí ele vê, caramba, eu tenho que me ligar nos detalhes. Né? Então é por isso que eu, graças a Deus, em toda a minha história, eu sempre errei poucas questões. Eu nunca marquei 120 nas questões CESP, né? Eu sempre marcava 105, mas eu nunca errei mais de 10. Porque eu só marco porque eu tenho certeza e eu vou sempre... Eu faço muita questão, muita questão. Então, professor, eu não sei o tempo que nós estamos, não sei como é que é. Infelizmente, o tempo passa tão rápido, eu falo na live... Eu fico aqui conversando, eu já não gosto, então eu fico aqui... pisca, já está quase no final da live. Então, se o professor me permitir, não sei se tem mais alguma observação em relação ao que eu chamo de uma parte geral, eu já gostaria de entrar em alguns crimes, para que a gente possa, então, discutir. Não, vamos. Porque, assim, eu acredito que, em grande medida, serão cobrados letra da lei. Mas tem alguns pontos que eu estava fazendo um estudo mais aprofundado da lei que vão criar muitos problemas, em especial para os operadores do direito. Exemplo, a primeira dúvida e que eu gostaria de levantar para o professor é o artigo 9º. Porque o artigo 9º ele vai dizer, pelo menos ali na parte do caput, decretar medida de privação da liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais. A pergunta é, a doutrina começa a discutir. Quem decreta a prisão? Regra geral, o juiz. E aí a dúvida que vem é, o delegado de polícia, ao decretar uma prisão em flagrante, também entraria aqui? E qual que é a grande questão, o ponto principal dessa discussão? E aí que é por onde eu saio. Eu entendo que esse artigo 9º, ele é um crime próprio, eu queria saber do professor, que só se aplica a juiz desembargador. E por quê? Olha como o candidato tem que estar esperto, inclusive com os vetos. Eu acabei passando ali no início, a gente acabou entrando no assunto e eu acabei não falando. Mas a gente teve vários artigos vetados, alguns deles, posteriormente, foram derrubados os vetos, mas se o aluno é importante que ele analise os artigos vetados, por quê? Se a gente for no artigo 11 que foi vetado, olha o que ele dizia. Executar a captura, prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem escrita da autoridade judiciária. Salvo nos casos, aí continua ali. Então, grande parte da doutrina, em especial, é óbvio, de delegado de polícia, defendem que o artigo 9º, ele seria um crime próprio que só se aplica a juiz, desembargador, ministro, mas não a delegado. O delegado ele estaria no artigo 11, só que o artigo 11 ele foi vetado e não foi derrubado o veto, portanto, ele não entrou em vigor. Você chegou a analisar esse ponto? Quando a gente tem aqui, não, o artigo 9º realmente, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade. Não, e aí? É isso que eu estou dizendo, quem decreta? Né? Segundo a doutrina, né, pelo menos Renato Brasileiro, ele até cita também Rogério Greco, que não necessariamente seria só o juiz. Né? Segundo o Renato Brasileiro, não seria só o juiz, que seria também o delegado. Por ele, até os agentes de polícia poderiam responder por isso aí. Né? Poderiam responder figurando nesse polo ativo. Realmente tem essas lacunas aí que são muito importantes. Ele citou um enunciado do Conselho Nacional dos Procuradores. E eu me permito, gostaria que você me permitisse ler o que ele diz, por favor. Abre aspas, o sujeito ativo do artigo 9º caput da Lei de Abuso de Autoridade, diferentemente do parágrafo único, não alcança somente a autoridade judiciária. O verbo decretar tem o sentido de determinar, decidir e ordenar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade. Então, veja, ele diferencia o caput do parágrafo único. Né? Segundo ele, o caput seria mais abrangente e o parágrafo único não. Né? Enfim, realmente é um problema. É um problema aí que a gente tem. Né?
A gente vai ter que aguardar muito aqui o que os tribunais vão entender. Esse ponto aí eu consegui perceber bem a doutrina que acabou ficando dividida. Quem realmente é oriundo, delegados, acabam trabalhando com o artigo 11 vetado. O delegado trabalha junto, portanto, se foi vetado, não foi derrubado o veto, não se aplica. Mas também tem uma parcela bem considerável também que entende que o delegado estaria junto ali na parte do decretar. Dando seguimento, então, professor, já quase chegando, já faltando 15 minutos, o artigo 10, e aí eu queria saber o entendimento do professor, para mim talvez sejam os mais problemáticos da lei de abuso de autoridade. Claro, se nós trabalharmos... Né? Se nós trabalharmos com a legalidade estrita, aqui que é devida para o direito penal. Porque olha o que diz o artigo 10. Decretar a condução coercitiva. Eu nem vou entrar naquela discussão que o Supremo entendeu na DPF que não é possível conduzir coercitivamente o investigado, tendo em vista o direito ao silêncio. Mas olha só como foi mal redigido esse artigo. Então, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado. Então, já consigo visualizar duas coisas. O artigo esqueceu da vítima, que pode ser conduzida coercitivamente, e o réu. Mas pior do que isso é continuar a leitura. Porque ele fala assim, olha, então, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento, e aí vem a parte mais problemática. Ao juízo. E aí, então, ele bota o termo investigado, e é óbvio que a gente sabe que investigado não é réu. Investigado é na fase da investigação, na fase pré-processual. E réu é a fase judicial. Só que, em juízo, não abrange delegacia. Então, se a gente for levar na legalidade estrita, só sobraria a testemunha sendo conduzida a juízo, porque o investigado não é conduzido a juízo. E se for o réu... E se você ampliar, vai ser analogia. Né? Então, se você ampliar, vai ser analogia. Realmente, cara, eu não sei nem o que dizer, professor. Nessas horas, assim, quando a gente vê da tecnia, né, dos problemas do legislador, é muito complicado tudo. Eu vivo o que a banca cobra, né? Mas para quem está na seara do dia a dia, como o senhor, eu imagino o problema que deva ser você lidar com essas questões de atecnia no legislativo, né? Com essas questões de dupla interpretação. Que loucura, que loucura. Até pelo fato, né? Ela foi uma lei que ela foi meio a toca de caixa, uma votação simbólica, então, por esse motivo, ela não teve uma discussão adequada, acaba passando isso aí, né? Infelizmente, acaba verdade. Inclusive, professor, dando continuidade para um próximo artigo, eu vou pular o 12 aqui que eu tinha separado, eu vou para o 13, que eu acho interessante, que esse aqui também ele causa muita polêmica, não talvez em relação à própria interpretação dele, mas na criação dele. Diz ali, então, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou a redução da sua capacidade de resistência para, primeiro, exibir-se ou ter o seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Aquele exemplo clássico que a doutrina fala de tirar uma foto, a polícia lá quando prende um investigado, como se fosse uma caça, deixa ali pendurado junto com eles ali do lado. Mas o que eu gostaria de perguntar, professor, em especial, é o inciso 3. Eu tenho certeza que o professor ali já deve ter analisado ele, porque ele acaba causando um problema bem grande, porque ele vai dizer assim, olha, a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Então vai lá pegar o caput. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou a redução de sua capacidade de resistência. Inciso 3. A produzir prova contra si ou terceiro. Ele fica muito parecido com a tortura-prova. Lá do artigo 1º, inciso 1, a linha A, da lei de tortura, que vai dizer: constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça a causar sofrimento físico ou mental, e aí vem a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Ficou muito parecida essa redação. Quando a gente fala desse artigo, eu costumo dizer o seguinte, realmente, primeira coisa, diferenciar da tortura.
né? Quando a gente observa que quer constranger o preso ou detento mediante violência a redução de sua capacidade de residência para produzir, a primeira coisa que você pode diferenciar da tortura é que não é elemento da parte do dolo, do agente, causar o sofrimento físico ou mental. Então, isso aí já é a primeira diferença, né? É dolo da tortura você causar o sofrimento físico ou mental. O dolo específico, aí vai ser o quê? Para buscar uma prova, confissão, declaração da vítima ou de terceira pessoa. Então, essa aí é a primeira coisa que a gente diferencia. Nessa parte do inciso terceiro, como você falou, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiros, eu já imagino, por exemplo, quando ele fala uma declaração ou confissão, eu acho que realmente tem muito parecido, principalmente quando ele dá a senha do celular, né? A questão da senha do celular. Por curiosidade, o presidente vetou esse artigo, né? Esse inciso, e depois eles voltaram, né? Esse inciso ele foi vetado pelo presidente, mas depois eles por exemplo, é justamente dar a senha do celular. Dar a senha do celular, você vai obrigá-lo, né? Mas eu acho que o que vai diferenciar realmente disso aí é o dolo. Basicamente, não é nem do ato de você constranger com violência ou ameaça, mas justamente do que ele sente, né? Se ele sentir um sofrimento físico ou mental, já sai do campo do abuso e eu acho que já entra no campo da tortura. Eu, particularmente, vou nessa seara. Vou só nessa seara. Entendeu? Perfeito, professor. Eu não vou nem complementar, porque foi exatamente isso que fala o professor Rogério Sanches. E muito mais importante, que ele fala que o intérprete teve que salvar, porque na realidade o legislador ele não percebeu que ele criou praticamente um tipo penal igual. E esse não seria só o problema, porque basicamente seria uma questão de revogar. O problema é que lá na tortura a pena é de 2 a 8 anos. Sim. E aqui na lei do abuso é 1 a 4. E qual seria o grande problema se eu entendesse que os dois são incompatíveis e que a lei do abuso da autoridade teria revogado a tortura? Criaria uma nova lei de sérios. Todo mundo que tinha sido punido pela lei de tortura teria que ter a sua pena readequada agora com a nova pena. Então, é o intérprete tendo que fazer um malabarismo para salvar um artigo e até evitar um caso desses. É verdade. Mas essas coisas de diferenciar tortura e abuso de autoridade realmente caiu muito já isso, né? Principalmente quando você teve até uma questão que dizia que se você torturava o preso para que ele lhe confessasse algo e logo depois você ia expor ele na mídia, né? Aí, na época da tortura antiga, da lei de abuso de autoridade antigo, se poderia existir concurso material de crimes, né? E por ser bem jurídicos diferentes nesse caso, por ser contextos autônomos, aí ele poderia ter, né? É só um exemplo de uma questão que já existia para dizer ao aluno que é importante mesmo que ele saiba diferenciar uma da outra. Essa sua pergunta foi muito especial mesmo, muito boa, porque ele tem que saber que tem uma conduta numa abuso de autoridade extremamente parecida e qual é o limiar de diferença entre elas, que é basicamente o preso, o que ele vai sentir. Sofrimento físico ou mental é tortura. É o que eu sempre falo. Não existe tortura sem sofrimento físico ou mental da vítima. Mas existe tortura que a vítima não sinta o sofrimento físico ou mental por violência ou grave ameaça, que é justamente a tortura ao preso. Que ele pode sentir a violência, que ele pode sentir o sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei. Que é justamente essa diferença que o senhor sentiu agora. Produzir prova contra si mesmo, deixar ele nu. Enfim, eu posso torturar um preso sem usar violência ou grave ameaça. Eu posso negar água ao preso. Se eu negar água a ele, ele vai ter um sofrimento físico. É tortura. Eu não preciso realizar violência grave ameaça, né? Então, mas ele tem que ter o sofrimento. Então, são umas coisinhas que é interessante que a gente saiba. Eu achei muito bom esse detalhe. Eu não me lembrei dele para falar dessa similaridade de condutas. Muito bom. Professor, o último ponto que eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar, e já vou aproveitar para agradecer. Geralmente,
a live chega no final ali, aí fica naquela correria, aí dá um pouco para contagem regressiva, dá até uma tristeza. Então, vou aproveitar para agradecer mais uma vez o professor por essa aula, foi show, tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí sentiu que foi um show, a aula foi, que vai ficar salvo para todo mundo que quiser depois acompanhar, que não pôde acompanhar também ao vivo, puder avisar os colegas aí que vai ficar salvo, o meu GTV lá pode assistir. Então, professor, muito obrigado para evitar aquela correria no final e não conseguir agradecer. O último ponto só, professor, é em relação ali ao primeiro do artigo 22, no inciso 3. Talvez não é nem um ponto tanto da lei de abuso de autoridade, mas é importante que eu gostaria de saber a opinião do professor. O que acontece? Vai dizer que também é crime de abuso de autoridade? Quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 horas e antes das 5. A minha dúvida, e na idade é que eu tenho um debate bem grande na doutrina hoje, é se nós acabamos alterando aquele entendimento que era pacífico na doutrina, de que nós tínhamos, então, basicamente, a partir das 6 horas da manhã até 18 horas, basicamente, ou 20 horas em alguns outros casos, a possibilidade de cumprir mandado de busca, sem poder responder por abuso. Hoje nós teríamos, então, alterado aquele entendimento lá que nós tínhamos para a entrada no domicílio para que fosse cumprido o mandado de busca, com essa nova alteração. O que você pensa? Porque, assim, só para adiantar, parcela da doutrina entende que sim. Agora nós temos fixado na lei horários. Antigamente, claro, da aurora ao pôr do sol, se já ainda tem luz, ainda pode, não pode. Agora eles falam, não, agora nós temos na lei isso aí. Uma outra parcela da doutrina, que vai dizer, eu posso citar aqui o professor Marcos Paulo Dutra, ele entende que não. Esse horário é apenas para responder pelo abuso de autoridade. Mas nós devemos continuar trabalhando com aquele mesmo conceito de dia lá que já se prevalecia para o cumprimento do mandado de busca. E o professor entende em relação a isso, e aí já agradecendo mais uma vez. Pois é, eu vou falar o que eu entendo. Tá? Normalmente, quando eu falo disso em aula, eu faço doutrina diz isso e doutrina diz isso. Né? Eu ainda não me acho que eu posso, igual, é assim, eu não faço esse tipo de coisa, eu tenho muita responsabilidade porque é questão de prova e eu não posso simplesmente taxar. Eu acredito que deva ser um mandado de busca e apreensão. Eu não acho que isso aí criou uma possibilidade de você gerar o noturno só para esses horários. É a minha opinião. Né? Se vier uma questão de prova, eu não marco. Eu só vou no mandado de busca e apreensão nesse lapso temporal aí. O que é importante que eu acho que a gente fala desse artigo é que ele basicamente revogou o aumento de pena do 150, né, da invasão de domicílio. Né, que no artigo 150 do Código Penal diz lá invasão de domicílio e você tinha essa causa de aumento de pena se ele fosse para o servidor, né, se ele fosse para o funcionário. Então, teoricamente, a doutrina admite que acredita que realmente revogou isso. Mas eu, professor, lhe sendo muito sincero, eu não marcaria se fosse uma questão abrangendo tudo relacionado a repouso noturno, a questões do dia da aurora boreal, a aurora e ao crepúsculo, enfim. Eu só marcaria o mandado de busca e apreensão. Né? Mas eu respeito todo mundo aí que acha, porque eu não quero errar a questão. Aqui eu vejo um recurso. Você entendeu como é o meu raciocínio? Meu raciocínio é esse. Onde é que eu posso ver um recurso? Aí eu vejo eu argumentando dessa forma, né? Sendo extremamente legalista. Aí é a minha forma de argumentar para poder buscar um acerto na questão. É assim que eu vou. Agora, realmente, para quem lida no dia a dia como o senhor, realmente isso aí você vai passar 2 horas discutindo uma mesa redonda, tá aí. Realmente eu admiro, mas eu tô focadinho aqui ó, nas minhas questões. Isso aí é para quem já tem uma experiência muito grande, para quem já tem a veia mesmo da autoridade policial como você. Professor, faltando então 20 segundos, muito obrigado. Então, vou deixar salvo aí para o pessoal que acompanha nós aí. Quem sabe vamos marcar uma próxima live aí para poder conversar um pouco mais. Muito obrigado. Fico muito feliz. Estou à disposição caso queira conversar por outras leis. Adorei mesmo. Viu? Muito obrigado. Conte comigo. Maravilha. Valeu, obrigado. Abração, hein? Participaram. Valeu. Valeu.